Fala, nação concurseira, professor Fábio por aqui, tudo bom? Boa tarde para você que está aí às vésperas. Boa noite, eu acredito que essa aula ela já vai para o ar no período da noite, já vista ser a última aula que nós vamos ter da nossa revisão aqui no nosso canal do YouTube. Uma satisfação enorme ter vocês aqui, sejam os nossos alunos, que nós estamos seguramente há quase 4 meses juntos no online, certo? Dividindo alegrias, tristezas, enfim, dividindo dia a dia com vocês para a preparação para o concurso da CESAP. E agora chegamos à última aula, Lei Complementar 122. Eu tenho uma tarefa, que a minha tarefa é o quê? É fazer você ser aprovado. Detalhe, eu estou aqui numa aula gravada, mas eu também estou acompanhando pelo chat ao vivo. Escreva aí agora, todo mundo, a galera em peso que estiver aqui. Anote aí nos comentários, digita aí, eu vou passar, eu serei CESAP, eu vou passar, eu serei CESAP, eu vou estar de olho aí no chat, hein? Galera, eu vou dividir a minha revisão em duas partes, certo? Uma parte de resolução de questões e uma outra parte de um resumo geral da lei, certo? Quem é nosso aluno sabe, a gente fez muitas questões só na revisão final, eu fiz quase não, fiz mais de 50 questões na última revisão, certo? Quem está chegando aqui agora, nós vamos dividir a revisão em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar, fazer questões, e a segunda parte, eu vou trazer um resumo para vocês. Professor, essas questões, o resumo, vai lá na pasta que está aqui na descrição desse aulão, que vai estar, beleza? Galera, vamos logo para a questão 01, certo? Eu tentei fazer um apanhado geral da lei, depois nós vamos falar do nosso resumo estratégico. Vocês vão ver como está top de linha. Segundo a lei complementar 122, marque o item incorreto. Galera, é o seguinte, amanhã, no domingo, há uma previsibilidade que a sua banca do concurso, ela traga casos concretos, certo? O que é um caso concreto, para quem ainda não se familiarizou? Ele vai dizer uma situação hipotética e vai perguntar na lei aonde é que se encaixa. É o que a gente chama no direito penal de subsunção. Certo? Eu vou trazer um caso concreto, aqui a lei, ver se ela se encaixa, ver se ela se amolda, beleza? E aí, pessoal, o que é que eu fiz? Em todas as questões de hoje, são questões inéditas, eu trouxe letra da lei para você memorizar, para você fixar. E ainda temos o nosso resumo estratégico, certo? Deixa eu olhar aqui, eu estou com ele aberto, que eu vou falar no final da aula. São apenas 7 páginas que podem mudar a sua vida, beleza? Mas agora, vamos para as questões. Questão de número 1. Segundo a lei complementar 122, marca o item incorreto. Então, galera, aqui, a nossa banca examinadora quer o item incorreto. E aí você vai lendo. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E aí? Bora lá para o chat. Claro que eu não estou vendo nesse vídeo, porque a aula é gravada, porém você vai dizer agora, certo ou errado? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público? Sim, professor. E aí, galera, para o sim, eu vou grifar de verde, certo? Então, servidor, segundo a lei complementar 122, é sim a pessoa lá legalmente investida em cargo público, é o que vocês serão. Eu tenho fé em Deus. A lei complementar 122 é uma das poucas leis que traz esse tipo de conceito. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades sob denominação própria, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, nutricionista, nutrólogo, odonto, né? Acho que não chama dentista, acho que deve chamar odonto. Enfim, o nome do cargo, certo? Previsto na estrutura organizacional a ser exercidas por um servidor, por você, meu amigo, vibra! Bora acordar, é uma aula, mas tem que acordar, porque a prova é amanhã. Professor, o 2, a letra B está correta? Sim, pessoal, está correto. Cargo público é exatamente isso, certo? Classe. O que é a classe, pessoal? Classe é o agrupamento de cargos da mesma natureza e do mesmo grau de responsabilidade, com igual padrão de investimento. Certo ou errado, pessoal? Certo, também é isso. Classe é o agrupamento de cargos. Você tem uma menor unidade, que é o servidor, depois você tem o cargo, você tem a classe,
Pessoal, é o conjunto de cargos isolados. É o conjunto de cargos isolados, certo? E categorias funcionais correlatas ou afins, segundo a natureza da atividade ou o grau de conhecimento exigido para essas atribuições. Pessoal, isso é o quadro? É o conjunto de cargos isolados? É o quadro? Professor, não. Isso aqui é um grupo. Portanto, ele mudou apenas um conceito. Professor, é sério que a banca pode perguntar dessa forma? Pode perguntar ou pode trazer um caso concreto. Nosso gabarito dá de uma forma bem tranquila, memorização pura, quadro, certo? Não é esse conceito. Esse conceito aqui que nós estamos tendo é o conceito de grupo e não de quadro. E o que é o quadro, professor? É o conjunto de todos os cargos de um poder. Esse é o quadro. Quadro do poder executivo, quadro do poder legislativo, e assim sucessivamente. E aí, acertou? Errou? E aí? Vamos embora. Questão 2. São formas de provimento. Salvo. Pessoal, veja. Na questão 2, ele quer saber quais são as formas de provimento. Quais são as formas de provimento? Lá do nosso artigo 5º, certo? Lá do nosso artigo 5º da Lei Complementar 122, certo? Nomeação é uma forma de provimento? É ou não é? É, professor. Então, você não vai marcar, você vai grifar de verde, porque nomeação é uma forma de provimento, certo? Promoção é, professor? E aí? É, promoção é. Readaptação é sim, readaptação também. Professor, a transferência não existe mais. Se ela não existe mais, significa o quê, galera? Se a transferência não existe mais, ela é o salvo. Logo, ela não é uma forma de provimento. Então, nós temos, anote aí, anote aí na sua mente, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Lembrando aos senhores que a questão da transferência, ela não existe mais, certo? Ela foi revogada em 2005, certo? Pela Lei Complementar 308. Então, ela não existe mais. Se ela não existe, logo, ela não pode ser uma forma de provimento. Lá do nosso artigo 5º. Olha que casca de banana, mas vocês não vão cair. Galera, na questão do número 3, olha o que ele diz. A investidura em cargo ou função ocorre com a posse, preenchidos os seguintes requisitos, salvo. Ele quer uma situação aqui que não seja. Aqui, galera, ele está falando dos pré-requisitos mínimos necessários para você assumir um cargo público, né? Ou uma função. Lá do nosso artigo 7º, lá do artigo 7º da Lei Complementar 122. Nacionalidade brasileira cuidado, pessoal, não é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. É nacionalidade brasileira, não vai errar isso. Gozo dos direitos políticos. Sim, você tem que estar com seus direitos políticos, ok. Então, aqui vai ser verde, né, professor? Vamos grifando de verde. Aqui, gozo dos direitos políticos, verde também. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Sim. Professor, eu não vou votar, eu acho que ok, você só não vai assumir o cargo. É uma opção, né? Nível superior? Não, nível superior não, professor. Lá no artigo 7º, ele diz o quê? Ele vai dizer que nível de escolaridade exigida para o cargo ou função. Pode ser nível médio, pode ser nível superior com formação específica, com ampla formação, não interessa. Além disso, idade mínima de 18 anos, não vou entrar na celeuma da jurisprudência do STJ, que fala que não tem a questão que pode ser a partir dos 16 anos, se for emancipado o seu examinador, ele nem sabe que isso existe. Pelo menos eu quero acreditar, e nenhuma questão que nós respondemos falava sobre isso. Aptidão física e mental, aí você vai ter que comprovar por uma junta médica oficial, certo? E você vai ter outras atribuições decorrentes aí do cargo público, certo? Decorrentes aí de leis e tal.
Beleza, pessoal? Bem tranquila a questão 3. Questão 4, questão de porcentagem. Atenção, atenção, pessoal. Ó, isso aqui, ele foi alterado, beleza? Ele foi alterado no ano passado. Então, possa ser que ainda tenham algumas leis atrasadas, certo? Algumas, inclusive, tem até uma questão que eu respondi, que ele estava com o percentual atrasado, certo? Hoje, pessoal, vamos recapitular. No artigo 11, ele fala que o concurso vai ter validade de até 2 anos e tal, e aí ele fala o seguinte, ele fala que o concurso público ele pode ter vaga destinada à pessoa com deficiências, não há problema com relação a isso, certo? Nós podemos ter, podemos não, nos concursos tem que ter vaga para pessoa com deficiência, certo? Aí, com relação a isso, a vaga da pessoa com deficiência não tem problema, certo? Então, óbvio que a sua deficiência ele vai ter que ter uma compatibilidade com o serviço, né? Nem toda deficiência, certo? Ela é compatível com os cargos públicos. E aí a porcentagem ela mudou, certo? Então, preste atenção. Hoje, pessoal, de uma forma bem simples, hoje, certo? O percentual, no mínimo, pela Lei Complementar 122, é de 10%. Certo? Isso foi alterado no ano de 2024, já que nós estamos em 2025, 2024, foi alterada essa redação aqui, certo? Então, 10%. E com relação à vaga para pessoa com deficiência, certo? Então, não esqueça, 10% das vagas são destinadas, no mínimo, para pessoas com deficiência, certo? Cuidado, pessoal, que na letra D ele traz 20%, certo? Na Lei 8.112 ele fala até 20%, certo? Você poderia aí cair numa cascazinha de banana, certo? Professor, E aí é interessante, pessoal, que o artigo 12, como ele veio, né? Ano passado teve uma alteração, ele já trouxe aí a nova redação, pessoa com deficiência, não pessoa portadora de deficiência, certo? Questão 5, questãozinha batida, certo? O prazo para a posse, prorrogável por igual período, a requerimento interessado é de... Pessoal, você tem que levar para a sua prova amanhã. Não esqueça, preste atenção, você que está no celular agora, que deixou só o áudio, que está olhando outras coisas, olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando as salas de bate-papo do UOL, o Tinder, o WhatsApp, saia daí. Venha para o YouTube, aqui que tem o ouro. Aqui que está a sua libertação para o liceu. Você está livre, você precisa sair do liceu. Qual é a sua libertação? As aulas, as videoaulas. A aula traz conhecimento. O conhecimento tira você das trevas do liceu, certo? Tira você daquele mar assombro chamado liceu no final do mês. Então, preste atenção. Galera, nomeação posse e exercício é um prazo comum na Lei Complementar 122, certo? E aí, pessoal? Diga aí, eu quero ler, vá. Ouvir não, né? Eu quero ler, que eu estou também olhando aqui o chat. Qual é a alternativa? Bora, simbora. Muito bem, ó, é a alternativa. Professor, você não está vendo, está gravado, mas eu sei que vocês responderam. Não é possível que eu vá dizer, muito bem, não tenha uma resposta. Me ajude, pessoal, me ajude. Me ajuda a ajudar vocês, tropa de elite. Certo? Galera, é de no mínimo o quê? 30 dias, certo? Após, do mínimo não, após vai ser, certo? De 30 dias. Nomeação posse, 30 dias. Posse exercício, 30 dias. Na Lei Complementar 122, é o mesmo prazo. Professor, eu posso... eu fui nomeado, eu posso tomar posse por procuração? Pode, meu amigo, não tem problema. Você passa uma procuração específica, a pessoa vai lá e representa você. Até casamento, você pode casar por procuração, quanto mais assumir um cargo público. Casar, viu, pessoal? Você deixa muito bem claro, casar. Galera, preste atenção. Aqui é uma questão que se cair, geral vai cair junto, certo?
Quem não tiver um chinelo derrapante vai cair. Lotação, certo? Um conceitozinho que tem lá na lei. Segundo a complementação 22, entende por lotação o número de... Pessoal, aqui temos duas informações. Ó. A informação one para quem não entende inglês. E a informação two, que é essa, 2 para quem não entende inglês. Nós temos duas informações, dois conceitos que tem lá na nossa lei, certo? Qual é o conceito, professor? De lotação. E o primeiro, pessoal, qual é? Entende por lotação o número de cargos e funções necessários ao funcionamento ideal de um órgão. É aquele número ideal para que o órgão funcione a contento, sem nenhum problema, sem nenhum atraso. Essa lotação, ela é básica ou ela é nominal? Professor, eu não sei direito, mas eu sei que a lotação... Então, professor, eu vou tirar a nomeação, porque não faz sentido. Estratégia, pessoal, estratégia. Vai tirar a nomeação, não faz sentido. Certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí, pessoal? Qual é a primeira, o primeiro nome aqui que a gente coloca? Ó, essa questão, eu já vi uma, né? Esse assunto, eu vi uma questão cobrando, uma questão, certo? E era da Lei Complementar 122, certo? Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 15 da lei, certo? Essa lotação aqui é a lotação básica, a que deve corresponder ao número de servidores na lotação nominal. Portanto, é a letra A, certo? Lotação básica, lotação nominal é a letra A. Pessoal, detalhes salvam vidas, respectivamente, viu? Respectivamente. Olha só, pessoal, o que diz a letra D. Olha a pegadinha, olha a casca de banana. Olha o examinador rindo de você. Ele vai errar. O examinador, quando faz uma questão dessa, ele vai errar, ele não vai acertar, ele vai fazer mais concurso preparatório, ele vai dar mais dinheiro a esse conglomerado educacional que tira dinheiro do pobre, que é os cursos preparatórios para concurso. Isso é a mente do examinador. Aí você vai lá, você é muito amador, certo? Eu aprendi com o professor Fábio que é respectivamente. Respectivamente, pessoal, 1 e 2. Qual é a sequência? 1 e 2. Se não falar respectivamente, pode ser 1 e 2, pode ser 2 e 1. Mas se ele falar respectivamente, você tem 1 e 2, é 1 e 2. Então, ele quer o primeiro e o segundo. Olha a letra D, nominal, que é o segundo, ele colocou como primeiro, e básica, que é o primeiro, ele colocou como segundo, certo? Não caia nessa pegadinha. Começamos a revisão dos R's. Segundo a Lei Complementar Civil 2, espaço vazio. É a investidura do servidor ocupante de carga efetiva e outro cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis. Pessoal, em nome de Jesus, não erre isso aqui. Você está trabalhando, aconteceu alguma coisa que você não pode mais continuar naquele cargo, você teve algum problema físico ou mental que o impossibilite de continuar naquele cargo, o que você vai fazer? Você vai ser aposentado? Não, não é a regra. Qual é a regra? Primeiro, você vai ser readaptado. É a readaptação. Você é readaptado, certo? Caso não surta efeito, caso não dê para readaptar, aí você vai ser aposentado. Eu já vi questões dizendo, sofreu limitação na capacidade laborativa, certo? Seja físico ou mental, aposenta de vez. Não necessariamente. Primeiro eu vou tentar uma readaptação. Não é possível, devido à limitação ser gravíssima, ou grave, enfim, aí você vai para a boa e velha aposentadoria, se não der. Se der, você vai ser readaptado. Não esqueça de uma coisa, vai ter que ter uma inspeção médica e vai ter que ter uma equivalência do que você recebia, né? E a escolaridade exigida para o cargo que você for. Beleza? Questão 6. Deixa eu descer aqui, galera. Segundo a Lei Complementar Civil 2, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Pessoal, tá aqui o bizu, ó. Tá aqui o bizu, certo? Toda vida que você escutar por invalidez, certo?
Ah, a pessoa foi aposentada por invalidez. Como é o nome disso? Reversão. Retorno de servidor aposentado por invalidez. Quando? Quando, professor? Ele passa por uma junta médica novamente e declara insubsistente o motivo da sua aposentadoria. Detalhe, galera, não esqueça que ele volta para o mesmo cargo ou o cargo resultante da transformação dele, beleza? E aí, e qual é a idade máxima para a reversão? Bora, diga aí no chat, bora, entupa o chat, bora. Entupa é ótimo, né? É o regionalismo que a gente tem aqui. Pessoal, bora, lote aí o chat, trave o YouTube. E aí, qual é a idade máxima, para reverter? Exatamente. Professor, você está vendo? Não, não é ao vivo, vocês colocaram. 70 anos. Você só pode reverter, certo? Se tiver menos de 70. Completou 70, você não pode reverter. Portanto, reversão. Questão 7, professor. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou resultante de sua transformação? Qual é o bizu da questão, professor? Qual é o bizu? Aqui, olha. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Galera, eu fui demitido, certo? E aí, o que acontece? Eu invalidei minha demissão, certo? Eu invalidei minha demissão na via judicial ou na via administrativa através do processo revisional, certo? E aí, qual é o instituto que acontece? Com a reconstituição da respectiva carreira e ressarcimento de todas as vantagens. Aqui, pessoal, opera a reintegração. Por isso que é importante você saber. Reversão, reintegração, recondução, pode ser. E aí, a sua banca vai trazer um caso concreto para você analisar. Você sabendo, voltando aqui, ó, você sabendo que a reversão é o aposentado que volta a trabalhar, certo? Porque a junta médica declarou insubsistente o motivo da aposentadoria dele. Você sabe que a readaptação é o servidor que sofreu alguma limitação da sua capacidade laborativa, seja física, seja mental, fica mais fácil de você acertar as questões amanhã. Questão 8. Não vou dizer 8 em inglês, porque meu inglês vai até o 7. Questão 8. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de inabilitação estágio probatório relativo a outro cargo. Que coisa boa. Você está na CESAP, você passa no outro cargo, você vai. Lá você é reprovado no estágio probatório. Há uma inabilitação daquele estágio probatório. Você não era efetivo na CESAP? Era, professor. Pronto. E agora? O que é que vai acontecer? Qual é o instituto que vai operar? Certo? É a recondução. Com essas questões aqui, galera, a gente fez uma revisão dos institutos. Questão 9. É o deslocamento do servidor. Galera, eu aposto uma questão dessa na prova de amanhã, certo? É o deslocamento do servidor a pedido de ofício, comprovado neste caso a necessidade do serviço para outro setor de trabalho, no âmbito do mesmo quadro, ou sem mudança de sede. Quem é meu aluno sabe, já vai tacando aqui o bizu. Eu removo pessoas. Exatamente, é quase um funk. Eu removo pessoas. Eu redistribuo cargo, vago ou não. Eu removo pessoas. Eu redistribuo cargo. Certo? Para adaptar, por exemplo, a lotação. Então, quando diz, é o deslocamento do servidor, eu estou falando basicamente de quê? Vocês já cantaram a bola que eu sei, certo? Eu estou falando de uma remoção. Não esqueça, a regra para amanhã vai estar na sua prova. Você vai estar fazendo a prova. Ah, meu Deus! O fiscal vai pensar que você está colando. Então, o que foi? Está passando mal, minha filha? Está passando mal? Não. O professor disse essa questão ontem, me lembrei. Pronto. Questão 10. É o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. Olha só, eu removo pessoas, eu redistribuo o cargo, vago ou não, certo? Para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade, quando houver correlação de atribuições e equivalência, interesse da administração, ouvido previamente o órgão central do setor de RH, certo? Isso é o quê? Isso é uma redistribuição. Não erre isso. Remoção,
redistribuição. Não é. Isso vai cair na sua prova amanhã. Questão 10. Segundo a Lei Complementar 122, não se incorporam ao vencimento ou proventos para qualquer efeito. Galera, isso aqui é mais batido do que carro de quem está iniciando o mundo da direção, certo? O que é que não se incorpora, pessoal? O que é que não se incorpora? Que está textualmente escrito na Lei Complementar 122. Hein? Exatamente, doutor. Indenizações. As indenizações, elas não se incorporam para qualquer efeito. É texto da lei, certo? Não se incorpora. Questão 11, pessoal, é uma questão bem interessante para a gente. Ó. Segundo a Complementar 122, constitui indenizações atribuíveis ao servidor, salvo. E aí, galera? Qual é dessas aqui que não é uma indenização? Hein? E aí? Vou esperar um pouquinho para vocês responderem, certo? Não vou ficar parado, não, né? Vou aproveitar e tomar aqui uma água para o Buzz Lightyear. Tomara que o Google, quando a gente for colocar essa aula no YouTube, ele não vede porque tem os direitos autorais, né? O que eu também não duvido. Já sabem a resposta? Vocês já colocaram aqui no chat, que eu sei. Vocês estão ninja, vocês estão bem. É gratificação natalina. Opa, eu falei, oh, Jesus. É a natalina, pessoal, porque natalina é uma gratificação, não é uma indenização, certo? Então, cuidado. Indenização é uma coisa, gratificações são outras, certo? Diárias, deslocamento que não fazem parte do serviço habitual, transporte, quando você utiliza seu próprio transporte para fazer o serviço, ajuda de custo, deslocamento do servidor que vai permanentemente para outro local. Daqui a pouco a gente vai ver um resumozinho disso. Por isso que eu estou seguindo nas questões. Questão 12, Mar. Segundo a Lei Complementar 122, pessoal, a gente vai fazer um concurso amanhã para a área da saúde, certo? Lá paga-se adicionais e tal. Então, uma outra aposta minha é isso aqui. É falar sobre periculosidade, insalubridade, férias de quem trabalha, por exemplo, com raio-x. Vamos para cá. Sob adicional pelo exercício de atividade penosa, insalubre e perigosa, o PIP marca o item incorreto. Aí, só de sacanagem, a sua primeira alternativa é do tamanho do mundo. Aí você já está morto de cansado, já não aguenta mais, já está ouvindo minha voz na cabeça, essa voz que não é bonita, e você, Jesus. Mas tenha calma, meu Elon Musk. Leia com calma, leia com paciência. Você não deixou na sua casa um menino de 12 anos com a faca, um isqueiro e o gás ligado. Eu espero que não. Porque se você tiver deixado, você não tem um requisito que está na Lei Complementar 122, que é uma coisa chamada sanidade mental. Se você tiver feito isso, enfim, vamos com calma. Letra A. Atividade exercida habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas com risco de vida. Assegura ao servidor a percepção do adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Pessoal, lembre-se, 40, 20 e 10. Isso daqui é para a insalubridade, certo? 40, 20 e 10. É metade, ó. 40, metade, 20, metade, 10. 40, 20 e 10 para a insalubridade. A lei, ela traz os percentuais. Cuidado com isso. Óbvio que 40 é o máximo, 20 é o médio e o 10 é o mínimo. 20% no caso de periculosidade. Se eu errar essa, meus colegas de trabalho, do meu vínculo público, vão me dar uma voadora. Se eu errar essa daqui, eles me dão uma voadora, certo? Pessoal, o percentual da periculosidade não é 20%, é 30%. E a questão ainda disse aqui, peraí, leia-se 20%. Leia-se 20%. Se você não leu 30%, você leu 20%. Leia-se 20%. Beleza? 20%. Você não leu 30%, você leu 20%. Foi um erro na digitação. Certo? Não é 20%, pessoal. É 30%. Beleza? É 30%. Portanto, é o nosso gabarito. Certo? Nosso gabarito vai ser esse daqui.
O servidor que fizer ajuste simultaneamente aos adicionais de salubridade e periculosidade vai ter que optar, vai ter uma questão amanhã sobre isso. Eu estou vendo. Eu estava aqui gravando. Foi isso, professor. Raça mortalha passou aqui e clareou a minha mente. Vai cair isso aqui. Amanhã, ele vai fazer um caso concreto que vai dizer assim, ó, vai cair, o servidor tem direito a receber insalubridade e periculosidade. E aí, concurseiro da CESAP, o que você vai dizer? Aí você vai lembrar de hoje e vai dizer, não, peraí, vai ter que escolher, vai ter que optar por um deles. Letra D, o adicional que trata este artigo cessa com a eliminação da insalubridade ou da periculosidade. Pessoal, mas você já viu prova que diz assim esse artigo já? Bancas que são eminentemente letras de lei, normalmente eles não modificam os textos. Não se espante se apareceu uma questão dessa. Como a banca de vocês ela é relativamente organizada com as questões, não deve aparecer desse jeito. Seria o direito ao adicional de periculosidade, salubridade e tal. Se você deixar de trabalhar naquele ambiente, você não recebe, que também está correto. Portanto, ele queria o incorreto. Questão 13, pessoal. Questão 13. A questãozinha boa para a gente. Questão 13. Deixa eu ver se dá para fazer tudo aqui. Peraí. Dá. Segunda lei complementar civil 2, sobre o adicional para o exercício da atividade penosa, insalubre ou perigosa, marque o item incorreto, mesma coisa. Vamos continuar. Na classificação das atividades penosas, insalubres ou perigosas, são observadas do que couber as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas pelo órgão federal competente. Sim, eles vão buscar na legislação federal as normas para dizer quais são os graus e tal. Certo? A atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos é mantida permanentemente sob controle. Professor, eu trabalho em tal canto que é insalubre. Mas, professor, mas eu não... Calma. Certo? Muita calma nessa hora. Professor, mas tenha calma. A prática vai fazer você errar. Certo? A prática vai fazer você errar a sua questão. Certo? Não leve a prática, leve a teoria. A teoria diz que é mantido sob controle permanente. Óbvio que você vai ver na prática que não tem esse controle todo permanente. Mas a lei diz isso, você vai levar como correto para a sua prova. A servidora buchuda não, professor, gestante. A servidora gestante ou lactante é afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações locais previstas no artigo, passando a exercer atividades em locais isento de qualquer risco. Se você trabalha em locais insalubres, perigosos, né, ou penosos, né, que atividade penosa, atividade de fronteira, ou atividades muito distantes, às vezes a gente liga a penosidade à fronteira, mas também são regiões bastante distantes da capital, por exemplo. Se você é servidor e está gestando, estou lactando, você é afastado desse serviço. Os servidores a que se refere o parágrafo anterior, que no caso é quem trabalha com insalubridade e tal, insalubridade, periculosidade, são submetidos a exames médicos a cada 12 meses. E aí, onde é que está o erro? 12 meses? Não, professor, a cada 6 meses. A cada 6 meses, eles vão passar por exames. Professor, mas não existe isso. Eu estou trazendo aqui o que você precisa para a sua prova, certo? Eu não estou trazendo aqui o que é a prática. Vou diminuir aqui o zoom. Pessoal, outra aposta minha para amanhã, que vai estar na prova de vocês. E aí vocês não podem confundir em hipótese alguma isso aqui. Segunda complementar, servidores, analisa os itens abaixo. É remunerado com acréscimo de 50%. E prestado em horário compreendido entre as 22. Pessoal, não tem para onde correr. Falou o seguinte, adicional de 50% da hora normal de trabalho. Isso é serviço extraordinário. Falou em hora, 22 horas do dia, às 5 horas do dia seguinte, o que é isso? Adicional noturno. Certo, pessoal? Não tem como errar isso aqui. Agora, eu já vi questões nas quais as pessoas erram, né? Eu vi isso no que concurso, vi outros cantos, que as pessoas o quê? Erram as porcentagens. Então, cuidado. Falou em 50%, serviço extraordinário. Falou horário de 22 horas às 5 do dia posterior,
e 2 horas do dia, 5 do dia posterior, é o adicional noturno. Pelo amor de Deus, não erre isso. E aí, galera, deixa eu passar para cá, para a nossa questão de número 15. Oxe, a questão sumiu, certo? A questão de número 15 sumiu, certo? Galera, mas preste atenção. Eu trouxe, era para ser 15 questões, mas enfim, não vou voltar a gravação toda por conta disso, não. Galera, preste atenção numa coisa. Eu vou desespelhar aqui, certo? Eu vou parar a apresentação e vou espelhar aqui uma outra coisa para vocês, certo? Que vocês vão ter acesso. Ó, por que eu não fiz mais questões, galera, certo? Porque eu queria trabalhar com vocês isso aqui, ó, certo? Eu acho que questões são importantes, são, e aí a gente faz questões. Mas isso aqui, para você que está numa véspera de prova, isso aqui é ouro. Eu comecei com as questões, fiz alguns recortes, trouxe algumas informações, alguns bizus. Era para ser 15, mas a 15ª questão, não sei por que não saiu aqui. Mas, enfim, galera, só que aqui o que eu fiz para você? Eu fiz um resumo dos principais pontos da Lei Complementar 122, certo? Eu tenho esse resumo, está lá no seu Drive para você fazer, certo? Veja, eu vou só passar por cima, eu não vou ler o resumo, mas eu quero que vocês vejam e procurem isso aqui. Primeiro, pessoal, olha onde é que eu começo. Eu começo aqui o resumo falando do ponto básico. Deixa eu colocar aqui em uma coluna que eu acho mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui. Acho que fica mais fácil. Pronto, né? Fica mais fácil. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto. Ó, galera, o que acontece? Lá para vocês tem 2 colunas, certo? Aqui eu tenho um resumo. Falo das disposições preliminares. Falo aqui de um resumo ó, de provimento, vacância, remoção, redistribuição. Remoção, removo pessoas, redistribuição, cargo de pessoas. Falo de substituição. Na substituição, não esqueça, ó, o bizu para amanhã. Quem substitui só vai receber se substituir acima de quantos dias? 30. Até 30 dias não recebe pela substituição. Certo? O concurso público que vai ter validade de 2 anos vai ser prorrogável por igual período. A porcentagem para pessoa com deficiência, né? No mínimo 10%. A posse, que é em 30 dias, eu já fiz um resumozinho aqui, ó. Posse-nomeação, exercício. 30 dias posse-nomeação, 30 dias nomeação, exercício. Que exercício é quando você começa a trabalhar, certo? E aí, ó, essa questão dos 24 meses de estágio probatório, eu não vou trabalhar, porque todo mundo sabe que a estabilidade é alcançada com 3 anos, que coincide com o estágio probatório, certo? A sua banca não vai lhe perguntar isso. Porém, ela pode perguntar isso aqui, ó, já está até grifado, meu amigo. Durante o seu estágio probatório, o que vai ver? Assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade. Falo da vacância, e aí, ó, transferência, já até grifei aqui. A remoção, deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, enquanto a distribuição, deslocamento para quadro de outro órgão ou entidade. Falo dos direitos e vantagens, ó. Aí eu falo aqui, ó, remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens, certo? Tem um resumo aqui, pessoal, completo para vocês. Falo aqui de férias, falo das vantagens, certo? Deixa eu trabalhar outra coisa aqui com você, ó. Não confunda, estava lá na questão, ó. Serviço extraordinário, 50%, adicional noturno, 25%. Não pode receber insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo. Mas você pode receber insalubridade e penosidade, periculosidade e penosidade. Mas insalubridade e periculosidade não pode. Certo? Você vai ter 30 dias de férias anuais, que você pode acumular por no máximo 2 períodos, que você precisa de 12 meses para o primeiro período aquisitivo de férias. Aqui tem um pequeno resumo da licença, pessoal. Amanhã, certo? Veja, preste bastante atenção na licença da mulher, que é bem interessante. Ela tem 120 dias para gestante, 90 dias para adoção de crianças de até 1 ano, 30 dias para adoção de crianças com mais de 1 ano. Se a criança tiver mais de 1 ano de idade, com prazo de 30 dias, aqui eu repeti, natimorto, 30 dias do evento, então ela, natimorto, a criança nasceu, está morta. O que acontece? Ela pega a licença de 30 dias. Ao final dessa licença, faz exame, saber se ela pode voltar. Se ela não volta, renova a licença.
certo? E o pai? E o pai? O pai tem 5 dias consecutivos. É uma licença do tamanho do mundo, certo? Tem as outras licenças por motivo de doença e pessoa da família, para serviço militar, e aí eu trago aqui, ó, aquelas porcentagenzinhas dos adicionais para você ir lendo para a sua prova. Nós temos a licença para atividade política, desempenho de mandato classista. Não esqueça as regras. Você foi eleito, cargos de, se você foi eleito deputado, senador, presidente, governador, você fica afastado do cargo e recebe a remuneração do cargo eletivo. Se você foi eleito para prefeito, você pode optar, o prefeito ele vai optar, ele é afastado do cargo, mas ele vai optar pela remuneração. Se ele quer do prefeito, se ele quer do cargo que ele exercia, e o vereador ele pode receber os dois, desde que haja o quê? Compatibilidade. Houve compatibilidade, recebe os dois. Não houve, aí ele vai receber só. Aí ele vai receber o quê, professor? Só de vereador? Não. Ele usa a regra do prefeito, que ele vai optar. Professor, não entendi. O vereador eleito, ele é técnico de enfermagem e ele é vereador do município. Não bata as escalas, não dá. Na hora que ele tem o plantão, é que ele estaria na Câmara. E aí vai optar se ele quer a remuneração de vereador ou se ele quer a remuneração do cargo que ele exerce, técnico, laboratório, enfermeiro, enfim. Pessoal, nós temos a remuneração, a licença para tratar interesses particulares, que é de até 3 anos, certo? E aí, pasmem, pode ser renovada por igual período, é o que nós temos, certo? Concessões, o servidor pode ausentar seu serviço sem prejuízo do money, para quê? 1 dia para doação de sangue, 2 dias para alistamento eleitoral, 8 dias em caso de casamento ou falecimento. Mas de quem? De cônjuge, companheira, pais, filhos, irmãos. Memorize isso aqui, porque, por exemplo, se ele colocar lá na questão a avó não está aqui, certo? A avó ela não se encontra nesse rol, então cuidado, memoriza, certo? E você pode ir até 3 dias a cada 12 meses para a realização de exames preventivos contra o câncer. Olha que coisa interessante que a lei tem. Horário especial, seja para estudantes, seja para pais que têm crianças com transtorno do espectro autista. Lembre-se disso. Quem tem horário especial para estudo tem que compensar. Quem é deficiente ou que tem horário reduzido ou na situação que tem um filho com transtorno do espectro autista, não precisa compensar. A lei fala independente de compensação. Nós temos os deveres que vocês têm que ler, isso aqui já tem um resumozinho para vocês. As proibições, proibições é interessante. A acumulação de cargo e responsabilidade. Responsabilidade eu vou colocar o pezinho aqui no freio para falar para vocês. Responsabilidade civil, penal e administrativa pelo exercício. Certo? E aqui, eu só quero que vocês leiam. E eu já grifei o que eu quero que vocês memorizem para amanhã. A responsabilidade que trata este artigo, qual é a responsabilidade do 137? Responsabilidade administrativa. Opa! Decorre de atos. Aí ele diz, a responsabilidade que está nesse artigo é afastada no caso de absolvição do servidor por sentença criminal. Então, preste atenção. Se eu estou respondendo posso ser punido administrativamente, penal e civilmente, certo? A penal que vai determinar não é a administração pública, é o Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário diz, não, na penal ele foi absolvido por inexistência do fato ou negativa de autoria. Então, o criminal não sou culpado. Isso faz com que a responsabilidade administrativa ela seja afastada, persistindo a civil, certo? Penalidades. Acredito que amanhã também deve ficar alguma coisa sobre isso. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, certo? E aqui eu vou trazendo, os bizus, certo? Pessoal, cuidado com inassiduidade habitual e abandono de cargo. Eu também trago aqui uma pequena revisão sobre isso, certo? Falo do processo administrativo disciplinar um pouco, falo da comissão que é formada por 3 servidores estáveis. Galera, eu estou passando por toda a lei aqui, certo? Prazo de conclusão aqui. E aí, presta atenção, toda vida que falar do processo administrativo, eu só tenho como responsabilizar o servidor se houver o quê, pessoal? Se houver a ampla defesa. Se não houver ampla defesa, não tem como eu
eu punir alguém, certo? No Estado Democrático de Direito. E aí, pessoal, eu trago, na última partezinha, um negócio muito bom, que é de prazo, certo? Para vocês lerem, ó. Validade do concurso, até 2 anos. Prazo para posse, 30. Prazo para entrar exercício, 30. Instauração do processo de avaliação de estágio probatório, 4 meses antes de fim do período. E aqui, pessoal, vocês vão lendo, ó. Vocês vão surfando nesses prazos para ler. E o Hunter fez isso para vocês, dos prazos. A licença para adoção está aqui também com prazo, ó. Concessões ao servidor, 1 dia para doar sangue, 2 para se alistar como eleitor. E aqui, ó, só uma mão. E aqui está o ouro. Vou grifar aqui também, ó. Aqui está o ouro para vocês. Opa, já estava em negrito. Peraí. Não para, não. Aqui. Prescrição do direito de requerer 5 anos para os mais gravosos. Demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade. 120 dias. Demais casos. Certo? Para de suspensão de 90 dias e por aí vai. Ó, inabilitação, se você foi demitido, você fica com a inabilitação de 5 anos para reassumir cargos no Rio Grande do Norte. Vou descer para cá, ó. Prescrição disciplinar, isso aqui não cai, isso aqui despenca. 5.2.180, 5.2.180, memorize para amanhã, certo? Quando é que a falta disciplinar ela prescreve? O Estado não pode mais lhe punir. 5 anos com as mais graves, 2 anos com a suspensão e 180 dias com a advertência. Tenho aqui prazos de processo, de defesa e acaba. Certo? Então, galera, nessa quase 1 hora, certo? O que foi que eu fiz? Eu trouxe na primeira parte umas questões para a gente responder, certo? Na primeira parte, umas questões para a gente responder. Na segunda parte, eu trouxe um resumo, que vocês têm acesso a esse resumo, certo? E, no mais, quero desejar boa sorte amanhã na prova. Vá com calma, vá com leveza, certo? Amanhã é você, seu sonho e Deus, nunca esqueça disso. Deixe seus problemas do lado de fora, não leve os problemas para a prova. Muita calma. Hoje à noite, faça o checklist do que você precisa levar. Em nome da igreja, leve mais de uma caneta. Certo? Leve mais de uma caneta. Leve 2, leve 3, leve 4. Porque essas canetas falham. O Satanás do examinador, ele fica lá, a caneta vai falhar e falha. Certo? Então, assim, vão com calma, vão com leveza e a CESAP será nossa. Eu fé em Deus, confio em todos os professores que me antecederam, pessoas muito gabaritadas, muito competentes, certo? Eu sempre digo, aqui no curso, o professor mais besta que sou eu. A galera aqui é muito boa, muito afiada. Fizemos uma das maiores preparações do nosso curso para o concurso da CESAP e amanhã, domingo, nós iremos colher os frutos do que nós estamos plantando. Há tempo de plantar, há tempo de semear e há tempo de colher. E para você, amanhã é o tempo de colher. Eu acredito nisso. E eu termino dizendo para você que não me conhece, ou para você que já me conhece, sabe a frase que eu vou dizer. Eu não conheço ninguém que tenha vencido tendo desistido. Eu vou repetir. É uma palavra para você. Que você me conhece ou não me conhece, ou caiu aqui nessa aula pela primeira vez. Digo para você, eu não conheço ninguém que venceu tendo desistido, mas eu conheço muita gente que desistiu de vencer. Eu não queria que você desistisse. Não desista de você, não desista do seu sonho. Por mais árduo, por mais que as pessoas digam que você não pode, não desista, persista, porque Deus tem um plano para você. Você sabe qual é? Não. Eu sei qual é? Não. Aí é que está a beleza da vida. Nós não sabemos. E o que é que nós podemos fazer? Batalhar até conseguir. Então, galera, forte abraço a todos. Com fé em Deus que amanhã será o seu dia e vamos comemorar juntos a aprovação da CESAP do Rio Grande do Norte. Valeu!